Olá a todos e a todas, eu sou Enio Damaso, sou médico ginecologista e obstetra, sou professor universitário e editor de ginecologia e obstetrícia do portal AF. Vim aqui com vocês hoje para trazer um caso clínico sobre o tema atendimento de mulheres vítimas de violência sexual. Eu quero apresentar para vocês um caso clínico e, a partir dele, discutir quais são as principais ações a nós, ginecologistas e obstetras, ou o profissional de saúde, o médico responsável pelo atendimento dessas mulheres. Antes disso, eu queria trazer alguns dados para vocês. Então, mostrar que 70% das pessoas que vivem em extrema pobreza no mundo são mulheres, já mostrando que a gente tem uma desigualdade de gênero nessa questão. A cada 15 segundos, uma mulher é espancada no Brasil. 822 mil casos de estupro no Brasil a cada ano. E uma a cada 3 mulheres no mundo já foi espancada ou violentada sexualmente. E essas mulheres, elas vão ser nossas pacientes, vão ser atendidas por nós no sistema de saúde, seja ele no sistema de saúde suplementar ou no Sistema Único de Saúde, no sistema público. Nós precisamos estar aptos para o acolhimento, para a conduta médica e orientação das condutas legais. A gente pode trazer como definição a violência doméstica qualquer ação ou omissão baseada no gênero que causa à mulher morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Enquanto violência sexual é qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. A violência sexual é um dos tipos da violência doméstica que muitas mulheres sofrem no Brasil e no mundo. O que o Código Penal diz? O Código Penal, no seu título 6, capítulo 1, trata sobre os crimes contra a liberdade sexual. No artigo 203, ele caracteriza o estupro e traz a pena. O estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, através de ameaça, de uma forma não desejada, essa mulher é obrigada ou é levada a ter algum tipo de ação sexual ou de ato libidinoso com alguém. Ainda no Código Penal, no artigo 217, do mesmo título e capítulo, trata-se de estupro de vulnerável, que é a relação sexual, que é o ato sexual ou libidinoso com crianças e adolescentes menor que 14 anos, mesmo que haja consentimento, ou com mulheres, com pessoas que são incapazes de dar o consentimento, sob o uso de substâncias nocivas, sob o uso de álcool, com alterações cognitivas, ou outras situações que possam comprometer o consentimento. Então, quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando de um ato sexual que não foi consentido, ou que mesmo consentido é numa população vulnerável, não capaz de entender esse consentimento, ou por alguma alteração cognitiva, ou uma menina menor de 14 anos. Trazendo essas definições um pouquinho sobre esse panorama no Brasil e no mundo, vamos trazer o caso clínico para a gente discutir nosso papel como profissional de saúde nesse atendimento. Uma mulher de 24 anos, solteira, estudante universitária, comparece ao pronto atendimento acompanhada de uma amiga. Ela relata ter sido vítima de violência sexual há cerca de 4 horas. Relata que estava retornando para casa sozinha, por volta das 3 da manhã, após uma festa, quando foi abordada por um homem armado em uma rua próxima à sua residência. Foi levada à força para um terreno baldio e obrigada a manter relação sexual, com penetração vaginal, sem uso de preservativo. Nega perda de consciência, não houve penetração oral ou anal, nega o uso de substâncias ilícitas. Refere não ter se banhado nem trocado de roupa desde o ocorrido. História ginecológica e sexual prévia, a mulher referia ciclos menstruais regulares, com última menstruação há 15 dias. Vida sexual ativa, com uso regular de preservativos. Não fazia uso de anticoncepcionais, a não ser o método de barreira mencionado.
Nunca tinha ficado grávida, sem gestações prévias, nem histórico de infecção sexualmente transmissível. Não tinha nenhuma doença, nenhuma comorbidade conhecida, não usava medicamentos regularmente e o esquema vacinal desconhecido, como muitas dessas mulheres que nos chegam no pronto atendimento. O exame físico era uma paciente em bom estado geral, vigil, orientada, visivelmente ansiosa e chorosa, apresentava sinais vitais, pressão arterial e frequência cardíaca normais, sinais vitais estáveis, a inspeção genital, escoriações discretas em região de vulva, conteúdo seminal na vagina, colo hiperemiado, mas sem sangramento. Ao toque, útero de tamanho habitual, sem dor à mobilização uterina ou anexial e sem outras lesões corporais. Então a gente está atendendo no pronto atendimento uma mulher que foi vítima de violência sexual com penetração vaginal há 4 horas por um desconhecido e procura atendimento médico na nossa unidade. Ao final dessa discussão, desse vídeo, esperamos que tenhamos abordado e trouxemos as principais características dos protocolos clínicos e jurídicos a seguir nesse caso. Claro que aqui a gente vai focar principalmente na parte médica, mas como orientar de forma legal essas mulheres. Quais exames devem ser coletados, quais as profilaxias iniciadas, qual é o fluxo institucional, e quando eu falo fluxo institucional, como deveria se organizar a instituição que atende essas mulheres, e como oferecer apoio emocional, respeitando o sigilo e a autonomia. Qual o papel da notificação e como garantir o atendimento humanizado. O acolhimento à vítima de violência sexual, então, é uma prioridade. Hoje, todo o serviço que atende urgência e emergência deve se organizar a forma de atender essa demanda, que são vítimas de violência sexual. É um atendimento prioritário dentro do eixo da urgência e emergência. Ela tem um atendimento imediato. Faz parte desse atendimento o acolhimento pelo profissional de saúde, pela minha instituição. E para isso eu preciso capacitar desde a portaria, da recepção, o serviço social, médico, enfermeiro e psicólogo. O atendimento é multiprofissional desses casos. Essas instituições precisam ter protocolos baseados no Ministério da Saúde e baseado em evidência para que todos nós tenhamos a mesma conduta e a mesma língua. O acolhimento à vítima de violência sexual, então eu oriento essa vítima a não tomar banho e não trocar de roupa, para que, caso eu precise de alguma prova judicial, prova legal, eu consiga obter. O atendimento, como eu já mencionei, é imediato, de fácil acesso, e meu primeiro ponto é avaliar risco de morte. Então, antes de pensar em profilaxias, pensar em provas legais, eu preciso analisar se eu tenho alguma lesão, eu tenho alguma situação que está colocando essa mulher em risco de morte. E aí, lógico, que eu vou focar na resolução desse quadro. Na classificação de risco é eixo vermelho, porque é uma urgência de atendimento imediato. Dentro desse atendimento e desse acolhimento, os princípios de respeito à dignidade da pessoa, não discriminação, sigilo e privacidade. Não realizar julgamento, juízo de valor, ter uma escuta empática e acolher não só essa mulher, esse meu paciente, mas também os familiares. Desde 2011, a violência sexual é de notificação compulsória e a instituição tem até 24 horas para notificar a vigilância epidemiológica os casos de violência sexual. Aqui nesses slides eu trago alguns exemplos de ficha. Essas fichas antes manuais, agora são digitais. Eu trago as informações no sistema do Ministério da Saúde. A notificação, então, ela vai para a vigilância, para que eu tenha dados epidemiológicos de situações dessa no Brasil. Mas eu também tenho a notificação policial ou judicial, ou boletim de ocorrência. Como profissional de saúde, eu preciso orientar essa mulher que ela tem direito ao boletim de ocorrência, mas ele é voluntário. Mulheres acima de 18 anos, ele não é obrigatório para o seu atendimento, não é obrigatório que ela faça também. Mas menor de 18 anos, aí sim, ele é obrigatório e o serviço de saúde vai acionar o conselho tutelar para nos auxiliar nessa situação. O boletim de ocorrência é quem dispara o inquérito,
Então, o objetivo de fazer o boletim de ocorrência seria estabelecer um inquérito, achar culpado, achar agressor ou colher provas. Mas ele não está relacionado ao atendimento médico, ao atendimento de saúde. E ele, mais uma vez, menciona que ele é opcional no caso de mulheres maiores de 18 anos. A minha consulta, como toda consulta médica, ela vai ser estruturada numa anamnese minuciosa, tanto clínica, quanto ginecológica, quanto do acontecido, do ocorrido, e um exame físico também minucioso. As instituições precisam estar organizadas de forma que essa mulher conte uma única vez a história e não precise ficar revivendo esses traumas e essa situação para todos os profissionais. Caso seja feito o boletim de ocorrência e seja instalado o inquérito, eu preciso acionar o médico legista e ter informações de como proceder. Esse médico legista vai até a instituição e vai coletar a prova e fazer o exame físico junto com você, ou depois do atendimento essa mulher vai até o Instituto Médico Legal. O interessante é que na mesma instituição eu tivesse o atendimento médico e a avaliação pelo legista diante de um boletim de ocorrência. Depois resolvida essa questão legal, eu vou fazer uma lavagem da cavidade vaginal com soro fisiológico ou clorexidina e vou coletar exames basais, sorologias e o teste de gravidez. Diante desse quadro, eu preciso agora atuar nas profilaxias. Eu preciso evitar que essa mulher que foi vítima de violência sexual adquira ISTs, e aí com foco no HIV, sífilis, gonorreia, clamídia e tricomoníase, e que ela não fique grávida também. E eu acrescentaria aí também situações onde vai ser necessário a profilaxia para o HPV, para o vírus da hepatite B e para o tétano. Como que eu faço a prevenção de gravidez? Eu faço através da anticoncepção de emergência. O que eu tenho de maior eficácia e facilidade? O progestágeno isolado. 1,5 mg de levonorgestrel em dose única ou dividido em 2 dosagens. Eu tenho até 5 dias para administrar essa pílula. Claro que quanto mais próximo do evento, maior a eficácia. Tenho mais 2 opções. O DIU de cobre, de inserção única, que também eu tenho 5 dias após a violência, e o método de USP, que é uma combinação de etinil estradiol com levonorgestrel. Todos os 3 eu tenho até 5 dias do evento, para que eu faça a administração e ainda eu tenha uma boa eficácia para prevenir gravidez. Então, minha primeira profilaxia é de gravidez indesejada. Depois, falando do HIV. O HIV, eu tenho a PEP, a profilaxia pós-exposição, que ela é usada tanto nessas situações, como também às vezes em acidente com material biológico, ou exposição mesmo que consentida, mas desprotegida, é o mesmo esquema. Eu tenho até 72 horas para iniciar a profilaxia pós-exposição para o HIV, depois desse tempo não tem mais benefício, e ela é feita com os seguintes antirretrovirais: tenofovir e lamivudina, em um comprimido, e mais um comprimido de dolutegravir. São, no total, então, 2 comprimidos por dia, e eu tomo 28 dias desse esquema antirretroviral. Então, a segunda profilaxia é a profilaxia do HIV. E eu tenho que garantir no meu sistema de saúde acesso a esses antirretrovirais. E aqui nesse quadro eu tenho a profilaxia das outras ISTs. Profilaxia de sífilis, que é feito com penicilina benzatina, a infecção de clamídia e gonorreia, que é feito com ceftriaxona e azitromicina, e a profilaxia de tricomoníase, que é feito com metronidazol. Lembra que eu colhi lá as sorologias. O ideal é que aquelas sorologias sejam feitas com teste rápido, porque aí eu já tenho a sorologia basal daquela paciente. Não faz sentido, por exemplo, profilaxia em uma mulher que já é infectada por uma IST. E aí eu não vou ter mais o esquema profilático, mas sim o esquema de tratamento. Mas caso os testes sejam negativos, eu tenho essas profilaxias. Teste para clamídia e gonorreia nem sempre é disponível, o acesso dele não é tão difundido. Além disso, eu mencionei que eu tenho mais 2 profilaxias de infecções, que é a hepatite B, que eu tenho até 14 dias para fazer, do tétano e do HPV. Então, 3 profilaxias
além dessas que eu já mencionei. Para essas profilaxias, eu precisaria ter a documentação da vacinação prévia dessa paciente. Mas nem sempre é fácil conseguir isso. A paciente normalmente ela chega no pronto atendimento, ela não leva esse documento, a não ser que eu tenha acesso ao sistema digital, prontuário digital dessa paciente. Caso essa mulher não tenha sido vacinada ou o esquema é desconhecido de hepatite B, recomenda-se a vacinação em 3 doses. Eu já inicio a primeira dose e depois programo as 2 seguintes e faço também a imunoglobulina. Lembrar que eu tenho até 14 dias para fazer a imunoglobulina. No caso do tétano, aquelas mulheres que tiverem lesões de potencial risco de contaminação, contaminação com terra, com material como pedaço de madeira, ferro, onde eu tenho lesão, solução de continuidade na pele, na superficial, eu tenho risco de tétano. E aí, mais uma vez, eu deveria olhar para o esquema vacinal que essa paciente já fez ao longo da vida. Se ele for desconhecido ou incompleto, eu vou ter que completar esse esquema vacinal ou fazê-lo novamente e fazer a imunoglobulina também. Se caso o esquema seja completo, mas a última dose foi há mais de 5 anos, eu faço apenas o reforço. Então, caso eu não tenha todas as doses ou desconheço, vacina e imunoglobulina. Caso eu tenha todas as doses, mas a última dose foi há mais de 5 anos, eu faço uma dose só da dupla adulto. E, por fim, a vacina do HPV. Em vítimas de violência sexual de 9 a 14 anos são 2 doses e de 15 a 45 anos são 3 doses. Então, claro que lá no meu pronto atendimento eu vou iniciar esse esquema profilático, mas essa complementação é feita nas consultas posteriores. Então eu tenho profilaxia de gravidez, profilaxia do HIV, profilaxia das ISTs não virais, hepatite B, tétano e HPV. Então eu tenho que pensar em todas essas profilaxias quando eu estou atendendo essa mulher no meu pronto atendimento. E depois eu vou encaminhar para esse segmento. Interessante que eu tenha o atendimento multiprofissional, como já mencionado, e que eu tenha na instituição serviço de psicologia, serviço de assistência social para nos auxiliar nesse acompanhamento posterior. A gente reavalia normalmente essas mulheres em 7 a 10 dias para checar sorologias que ainda não saíram, checar adesão à PEP, efeitos colaterais, avaliar as questões emocionais. Normalmente nesse serviço eu tenho também o ginecologista, o psicólogo e o assistente social. Vou agendar as doses subsequentes das vacinas quando for necessário e vou programar repetição de sorologias em 3 a 6 meses. Então, pelo menos por 6 meses, essas mulheres vão manter segmento, tanto ginecológico, médico, quanto psicológico, com serviço de psicologia. Só para finalizar a questão médica, então eu acho que alguns pontos importantes todo serviço de urgência e emergência precisa estar capacitado para atendimento de vítimas de violência sexual, mesmo que ele não vá fazer todo o fluxo, mas saber para onde eu vou encaminhar esse indivíduo ou essa mulher. Dentro da minha instituição, eu preciso saber que isso é eixo vermelho, é um atendimento imediato, eu preciso saber como proceder nas questões legais, se vai fazer ou não boletim de ocorrência, se eu aciono ou não o médico legista, e atuar nas profilaxias, principalmente aquelas em que eu tenho tempo de elegibilidade para que ela seja instituída. Então, era isso que eu queria trazer até aqui. E agora falando um pouquinho dos marcos legais no Brasil. Eu trouxe algumas leis que a gente tem. A primeira, conhecida por todo mundo, a Lei Maria da Penha, que é de 2006, que tem como objetivo criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma a prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E tipifica 5 tipos de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. O foco da nossa aula aqui foi o atendimento das vítimas de violência sexual. Em 2003, a Lei 10.778 estabelece a notificação compulsória no território nacional, no caso de violência contra a mulher. A gente já falou isso, que a gente tem 24 horas para comunicar a vigilância epidemiológica desse caso. A Lei do Minuto Seguinte, de 2013, que estabelece como que essa mulher vítima de violência está dentro do eixo de urgência e emergência, né? Eixo vermelho e atendimento imediato.
E 2019 teve uma lei com bastante controvérsia, que dispõe sobre a notificação compulsória dos casos de indícios ou confirmação de violência contra a mulher para as autoridades policiais. Não com fins de inquérito e de boletim de ocorrência, mas com o objetivo de levantamento de dados. Eu falo que ela foi muito controversa por alguns riscos inerentes a ela, como a revitimização. Muitas vezes essa mulher não faz o boletim de ocorrência, não comunica a polícia por medo de represália. Então tem muitas nuances nessa questão que faz essa subnotificação policial existir. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês e eu deixo aqui as mensagens finais. Lembrar da estruturação do atendimento clínico, laboratorial, psicológico e social das mulheres vítimas de violência. Saber orientar essas mulheres em relação às providências policiais e judiciais. Lembrar das profilaxias das ISTs, do HIV, da anticoncepção de emergência, da vacinação hepatite B, tétano e o vírus da HPV. Quais exames coletar para seus exames basais e o segmento até 6 meses. Se tiver disponibilidade, o teste de investigação de clamídia e gonorreia. E manter o segmento até 6 meses com sorologias em 3 e 6 meses. Pessoal, discutir esse assunto é muito importante dentro do mundo como um todo, mas principalmente do Brasil. Nos primeiros slides eu mostrei dados alarmantes de violência contra a mulher e de violência sexual. Nós, profissionais de saúde, somos parte dessa engrenagem e a gente precisa atuar na prevenção, na orientação e no manejo de danos, de resolução de situações que comprometem a saúde dessas mulheres. Obrigado por estarem comigo até aqui. Agradeço a presença de todos em assistir esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo encontro.